Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia com os conteúdos do sétimo ano. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. É isso aí, galera. Então vamos continuar aqui com os nossos conteúdos. Vamos ao tema 3, falar sobre sociedade e meio ambiente. Começando aí pelo desmatamento da Amazônia, que é um tema extremamente preocupante e bastante atual, que está aí completamente inserido nos nossos jornais aí, está inserido no nosso dia a dia através de várias matérias que vemos aí na TV. O desmatamento ele ocorre aí por diversas razões, entre elas a extração da madeira, a exploração de recursos minerais, com a instalação de indústrias mineradoras ou simplesmente com o acampamento de garimpeiros. E temos também implantação de áreas destinadas à agricultura ou à pecuária. Temos ainda a expansão urbana, a abertura de rodovias, entre outros. Só nos últimos 50 anos a floresta perdeu aí cerca de 20% de sua área original, o que vai corresponder aí a aproximadamente 3 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo, não é da cidade. Olha só o tanto que perdeu a nossa floresta. Como a gente já tinha falado antes, essa floresta ela tem uma biodiversidade muito grande, uma variedade de espécies de animais e plantas, o que corresponde a cerca de 1/4 da população total do planeta, a população de espécies diferentes. Então a gente vai ter aí cerca de 25% de todas as espécies existentes no planeta sendo encontradas lá na nossa floresta amazônica. Historicamente a gente tem tido aí o desmatamento muito intenso na região da floresta amazônica. Porém, nos últimos anos, a gente vê aqui uma certa diminuição nesse desmatamento. Reparem que aí em 2004 ele estava bem alto e ele vem descendo até aí 2014. De 2014 em diante ele dá uma subidinha, em 2017 se controla um pouco, mas 2018 e 2019 o desmatamento volta a crescer aí na região. Nos últimos 15 anos, então, a gente tem aí essa diminuição do desmatamento devido a uma série de medidas que foram tomadas pelos órgãos de fiscalização, pelo governo e também por alguns países que fazem parceria aí para manter a preservação da floresta. No entanto, nos últimos anos, essa devastação tem aumentado aí um pouco. Arco do desmatamento. O arco do desmatamento é a região onde o desmatamento ocorre de forma mais intensiva na floresta amazônica. Ele vai pegar aí desde o Acre até o Maranhão. Então vai pegar toda essa parte aqui do sul e também do leste da floresta. Porém, as empresas aí, os empresários, os agricultores, eles já estão adentrando aí, indo cada vez mais ao norte. Antigamente esse arco aqui, ele realmente tinha um formato de um arco, por isso o arco do desmatamento. Agora ele já está quase reto, daqui a pouco ele vai estar cobrindo aqui toda a nossa floresta amazônica. A extração da madeira também é uma grande responsável aí pela exploração da nossa floresta, pelo desmatamento, uma vez que são retiradas grandes quantidades de madeiras nobres para a produção de móveis. É isso aí, a indústria moveleira está também desmanchando aí a nossa floresta, Então a exploração ela vem aumentando muito por conta da exploração da madeira. Essa exploração ela ocorria e ocorre principalmente próximo a rodovias e rios para poder permitir
o escoamento fácil e rápido desse recurso. Outra atividade que também provoca o desmatamento de uma forma muito intensa é a agropecuária, onde a gente tem aí os produtores rurais invadindo as áreas de floresta e derrubando as árvores para poder criar pastagens para os seus animais ou mesmo para limpar o terreno para a agricultura. Alguns desses agricultores ainda se utilizam das queimadas para poder limpar os terrenos, então eles tacam fogo ali na vegetação do local para que fique mais fácil depois de fazer a remoção da vegetação ali existente. E nesse processo aí, eles contribuem também para o aumento do CO2 na atmosfera, tornando mais intenso aí os efeitos causados pelo aquecimento global. Temos ainda também as hidrelétricas contribuindo para o desmatamento. Toda vez que ocorre a construção de uma hidrelétrica, você tem uma grande área que é alagada e toda aquela região alagada deixa de ter a sua vegetação, né? Então a gente vai criar grandes lagos ali e vai acabar interferindo diretamente na natureza, ocupando ali áreas onde antes existia uma vegetação. Há também um impacto aí nas comunidades ribeirinhas e indígenas, uma vez que grandes áreas vão ser alagadas e essas populações vão ter que ser removidas do local ou eles vão ter que ser realocados em um outro lugar. Vamos ver aí agora como é que a gente pode evitar essa catástrofe na nossa floresta. Vamos ver aí a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável na região, ele vai propor aí que tenhamos práticas que possam conciliar o crescimento econômico com a preservação dos recursos naturais, com medidas como explorar recursos vegetais e animais, plantas, peixes e outros seres vivos, de modo a não interferir no ciclo de reprodução das espécies, explorar áreas já modificadas, como as bordas da floresta, sem afetar a biodiversidade das áreas preservadas, reduzir o uso de matérias-primas, aumentando a reciclagem e a reutilização, e também valorizar as comunidades tradicionais e aproveitar os seus conhecimentos. Fazendo isso, a gente poderia garantir o uso sustentável dessas áreas para que tenhamos ela preservada até as gerações futuras. Há uma necessidade aí de aprender com as comunidades tradicionais, como explorar os recursos naturais da região sem agredir a nossa floresta. Aí assim você vai conseguir obter alimentos, materiais de construção, utensílios, látex, castanha do Pará, açaí, guaraná, entre outros produtos. Temos aí também as indústrias farmacêutica e de cosméticos muito interessadas na região, uma vez que o princípio ativo aí dos seus produtos estão concentrados na região da floresta. Então é uma região bastante rica e bastante visada por essas indústrias. E algumas dessas indústrias elas chegam até a praticar a biopirataria, ou seja, eles vão se apropriar do conhecimento popular para extrair matérias-primas da natureza sem remunerar as pessoas que forneceram a informação ou sem pagar impostos ao governo do país para retirarem os compostos para suas fórmulas. Aí quem são essas comunidades ribeirinhas? Quem é essa população ribeirinha? População ribeirinha é aquela população que vive ali às margens dos rios, na floresta lá, né, que eles têm um modo de vida mais simples, eles se utilizam muito do extrativismo, da pesca, da caça para poder sobreviver. Então eles vão viver ali de uma maneira mais sustentável, fazendo uma utilização mais conservadora dos recursos naturais.
E lá na nossa região de floresta é onde a gente vai ter a maior concentração aí dessas comunidades ribeirinhas. Esses ribeirinhos aí, eles vão ter a sua vida muito influenciada pelo ciclo dos rios, o ciclo da natureza ali também. Eles vão ser determinantes para saber, por exemplo, a área onde eles vão cultivar, né? Então, de acordo com a cheia ou a vazante dos rios, os ribeirinhos eles vão investir mais na pesca ou mais na agricultura, e também eles vão determinar o tipo de cultivo de acordo com o ciclo ali de cheia e de vazante dos rios. Além disso, essa população de ribeirinhos, eles vão ter ali uma cultura bem diferenciada, né? Eles vão construir laços afetivos, vão celebrar suas festividades e tem uma diversidade religiosa muito particular, como a gente pode observar na imagem aí. Como a gente já tinha falado, as atividades que causam impacto aí com o desmatamento, elas também vão impactar a vida dos ribeirinhos. Quando você constrói, por exemplo, uma usina hidrelétrica como a de Belo Monte, você vai alagar uma grande área ali e vai impactar a vida desses moradores da região. O impacto às vezes é tão grande que essas famílias acabam tendo que se deslocar para as periferias das cidades mais próximas. Outra atividade que impacta bastante é a pesca em larga escala, né? Vem companhias ali pesqueiras e eles fazem pesca em grande quantidade e acaba reduzindo significativamente o número de espécies ali naquela região. Com isso, os ribeirinhos passam a ter dificuldade quando vão fazer a sua pesca artesanal. Os grupos indígenas da Amazônia. Entre as regiões brasileiras aí, a região norte é a que possui a maior população indígena. Só na Amazônia Legal a gente tem aí 98,3% das terras indígenas do país. Então, de todas as terras indígenas do país, 98% mais ou menos está localizado aqui na nossa Amazônia Legal. Lembrando que a Amazônia Legal também pega aqui um pedaço do nosso Mato Grosso, né? Não é só a região norte. Entretanto, esses povos indígenas aí, eles vêm sofrendo muito nas últimas décadas com a invasão das suas terras. A gente tem ali as terras demarcadas, né, como terras indígenas, mas ocorrem diversas invasões. Essas invasões vão ocorrer aí por empresas que vão lá na região praticar o garimpo, né, praticar o extrativismo mineral. Também temos regiões aí onde temos agricultores expulsando ali os povos indígenas ou tomando grande parte das suas propriedades para poder expandir as suas áreas de cultivo e também de criação de animais. Em outros casos, a gente tem terras indígenas que ainda não foram demarcadas justamente pelo interesse econômico desses fazendeiros, dos madeireiros e dos mineradores que querem explorar os recursos na região e acabam fazendo ali uma pressão no governo e esse acaba por não demarcar as terras como terras indígenas, mas são territórios onde tradicionalmente os povos indígenas praticam as suas atividades. Temos ainda aí na região as reservas extrativistas. Essas reservas são áreas reservadas para as práticas extrativistas, porém é proibido a exploração, o extrativismo predatório. Então você vai poder utilizar ali do extrativismo, porém não pode ser aquele extrativismo em larga escala, vão ser apenas um número restrito de famílias que vão poder fazer essa prática na região. As primeiras reservas extrativistas, elas datam aí do ano de 1990, quando o governo federal delimitou ali as terras onde poderia acontecer esse tipo de prática. A criação aí das reservas foi o resultado de lutas incansáveis de ativistas, como por exemplo Chico Mendes, que aparece aí na imagem. Ele foi um dos grandes defensores
da mata aí nos últimos anos, figura marcante conhecida mundialmente. E tanto fez que acabou sendo assassinado aí pelo filho de um seringalista, o que tornou a causa dele ainda mais visível no mundo inteiro. Esse fato acabou servindo para mostrar que as reservas extrativistas poderiam ser um modelo de uso sustentável da natureza, fazendo aí a retirada, a coleta do látex, do açaí e da castanha, sem prejudicar a natureza. Chegamos aqui ao fim de mais uma aula. Vou deixar aqui uma atividade para vocês resolverem aí. Fica aqui então as atividades das páginas 324 e 325. Não esquece de deixar o seu comentário, não esquece de deixar o seu like, não esqueça da campanha dos inscritos. Vou deixar o vídeo da última aula aqui para quem perdeu. Por hoje é só. Valeu, falou, é nóis. Fui!